Dia, começando aqui o nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando aqui, Senhor, olhando para a Tua grandeza. Coloca a mão no Teu coração. Eu vou ler essa oração. Aqui é uma forma da gente transmitir a nossa fé de geração para geração. As orações que ficam escritas em documentos são orações que saíram de dentro de um coração e brotaram para toda a família, para toda a humanidade, com o intuito de nos levar para Deus, com o intuito de nos colocar na presença dEle, com palavras sábias, com entendimento, com um coração puro para Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho e tudo que eu sou, Senhor. Eu consagro a Ti. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje, dando andamento ao índice analítico, nosso catecismo da Igreja Católica, nós vamos estar falando sobre agir como cristão. Então, o parágrafo 3, hoje é o primeiro dia do agir como cristão, nós vamos ter o parágrafo 16, o parágrafo 1813, o parágrafo 2031, o parágrafo 2047 e 2181. Então, diante deste mover da Igreja, o agir como cristão. Vamos dar início então no parágrafo 3, no comecinho do nosso catecismo. Vai nos dizer assim: os que com a ajuda de Deus acolhem o chamado de Cristo e lhe respondem livremente. Então primeiro ele começa dizendo que os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo. Como que Deus nos ajuda para acolher o seu chamado? É aquele mover de Cristo que se colocou por nós, derramando o seu sangue, nos libertando do pecado. Sabe, irmãos, e com essa graça nós recebemos lá no batismo como criança a adoção espiritual, a graça que nos é colocada no coração, a graça que nos é dada de graça diante do batismo, o Espírito Santo que nos ilumina, que nos conduz, que nos leva a conhecer Jesus. Então, o conhecimento, esse despertar no coração, é uma graça que vem de Deus, para que eu e você abra os olhos, para que eu e você entenda a verdade. E diante deste mover, nós acolhemos o chamado de Cristo e lhes respondemos livremente. E como é bom você acolher por amor. Talvez, irmãos, a gente acolhe Jesus por medo de ir para o inferno, por medo de... como aquele medo temente, mas o verdadeiro sentido de acolher Jesus é você amá-lo espontaneamente, livremente, você entender que tudo que Ele fez por mim e por você é por amor. Ele fez isso para nos dar uma alegria eterna, para nos dar uma plenitude eterna, para que eu e você conheça o verdadeiro sentido do amor, o que é viver o amor, o que é a convivência diante de uma lei, diante de uma obrigação, diante desse mover para Deus e diante desse mover na família, na comunidade, a convivência com o amor de Deus. E tudo isso você só vai entender se você livremente responder a Deus. De que forma? É um momento, talvez sim, que você está no momento de dor. Talvez sim é um momento que você mais precisa. Talvez sim é um momento que você ajuda alguém. E ali você conhece, através do agradecimento, através de testemunho dos irmãos.
Então, o que tudo isso que eu estou te falando é passado de geração para geração, nos é passado diante da palavra hoje, né? Que nós, com a graça de Deus, nós temos a palavra, na palavra viva de Deus na Bíblia, e isso foi trazido para nós diante de geração para geração, diante do contato. Então, o contato que nós temos também da palavra, do falar, irmão, é uma transmissão. Você já foi fazer algum retiro espiritual e quando você volta, você chega assim, querendo falar com todo mundo, querendo explicar o que você viveu, e aquilo está explodindo dentro de você. É o mover do Espírito Santo, é o transbordar do amor de Deus. E isso, irmão, a gente não consegue segurar. Então, quando você corresponde livremente a esse chamado, a essa preparação, a estar diante de Deus, então é isso que o Senhor nos apresenta hoje diante deste mover. Foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Então, queridos irmãos, todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração a geração. Qual que é essa fidelidade que nós temos em Cristo? É a unidade com Ele. É se você se manter unido a Cristo. Para que eu possa se manter unido a Ele, eu tenho que buscar o conhecimento. Eu tenho que buscar o amor dEle. A gente não pode transmitir aquilo que a gente não conhece. Então, quando desperta, diante da graça que Deus nos dá, de nós acolher o chamado de Jesus, que é a presença dele no meio de nós, no matrimônio, ali nos sacramentos, no batismo, e ali nós desenvolvemos aquilo que o Senhor nos coloca diante da nossa vida, unido a Cristo. E isso faz com que eu e você sejamos anunciadores da palavra de Deus, do reino de Deus. E quando que eu anuncio com a verdade, a vida, diante da minha fé, diante de eu viver na partilha fraterna, naquilo que eu vivo do dia a dia, e na celebração da palavra, na liturgia, na Santa Missa, no momento de oração, é o que nós vivemos unido a Cristo. Rosário da madrugada, lecto divino, confissão, batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, sacerdote. E quando nós nos unimos a Ele, neste mover, e eu sendo fiel a Cristo, eu sou chamado a transmiti-lo. Irmão, que lindo isso! Como que eu vou transmitir o amor se eu não consigo vivê-lo? Por isso a questão de ser fiel a Cristo. De que forma? Mostrar que eu sou um cristão, tenho falhas. Primeiro passo, me reconhecer. E o dia a dia, com o exame de consciência, você melhorar o teu eu. De que forma? Eu pequei, eu errei nesta situação. Não vou tornar a cometê-lo. Eu errei nessa má transmissão do verdadeiro sentido do amor de Deus, do verdadeiro caminho de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes eu já recorri a esse meu Deus pedindo perdão pelas vezes que eu transmiti errado um caminho para os meus filhos, de uma forma de expressar que o mundo é melhor do que convivência com Deus. Por exemplo, eu deixo de fazer uma coisa de Deus, algo para Deus, para fazer algo para o mundo. E meu filho, a minha filha, nota isso em mim, e isso faz que eu distancie da verdade que vem de Deus. Então, a minha fidelidade a Cristo, eu tenho que transmitir para os meus o que é verdadeiro sentido da vida. E é isso que o Senhor me colocou muito forte. Então, pega a tua palavra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo... capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, que ela aumente, que ela vá à frente e seja estimada. Então, aqui já começa nos ensinando que nós temos que orar a Deus. Senhor, nos ajuda a eu propagar a tua palavra, a eu anunciá-lo. E é um momento de oração, um momento de fé, a fidelidade a Deus. De que forma?
vivendo isso no coração, proclamando Ele, convidando Ele. Ontem eu tinha ido fazer uma viagem pertinho aqui da minha cidade, trazer uma mudancinha, né? Assim de coração. E no caminho, assim, eu não conseguia pegar a internet para mim ver os vídeos das pregações, e eu gosto muito de assistir. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu comecei a cantar as músicas, assim, de uma forma sem entender direito, até se tornou engraçado, né? Porque eu não sou muito bom de música. Mas eu cantava do meu jeito, eu falava com Deus, e eu vinha assim, sabe, irmãos? E isso é muito importante. Não parar de conversar com Deus, onde você estiver, independente hoje do que você está fazendo. A gente é muito dependente da tecnologia. Eu falei, nossa, como que a gente é dependente, né? Por que eu não faço a minha oração? Por que eu não converso com Deus? E é isso que eu vim fazendo. E isso eu estou transmitindo de geração para geração agora para mim e para você, irmão. Que nós não podemos ficar somente dependentes da tecnologia. Conversa mais com Deus. Tenha esse momento com Deus, até você andando dentro do seu carro, onde você estiver no seu trabalho. Qualquer momento que você tiver a sós, que você puder conversar com Deus. Faça essa experiência. Antes de você ficar mexendo no celular, fala, Senhor, és uma oração que você sabe. Hoje até nos direcionaram ali no Rosário da Madrugada, o Exército São Miguel, a gente fazer a oração de São Miguel, né, durante o dia. Então, é uma prática, uma oração que nos leva, diante de uma tradição, a gente viver a graça, a ser fiel a Cristo. De tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens, perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar força e vos preservar do mal. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevo. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Então, queridos irmãos, aqui nós estamos vendo a ação de um apóstolo, ele direcionando assim os fiéis a Deus, ele transmitindo de geração para geração o que quer para a gente continuar, que chegou até nós. Por fim, irmãos, orai, ele está direcionando a comunidade para que a palavra do Senhor se propague. De que forma? Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Mostrar Deus, mostrar Jesus, mostrar o direcionamento de Deus, a paciência, o amor. Coloca a mão no teu coração. E hoje, diante desse mover lindo que Deus nos dá, um índice analítico, que é para nós, vamos repetir novamente, diante do índice analítico, a mão no teu coração, o agir como cristão. Diante do agir como cristão, que eu possa viver essa graça hoje, de transmitir o teu amor, Jesus, de transmitir a paciência. Talvez a tua vida tenha sido muita agitação, nervosismo, até mesmo na hora de uma correção, até mesmo no seu trabalho. Às vezes, irmãos, nós fugimos de nós mesmos, damos maus testemunhos. Eu quero deixar aqui um testemunho disso aí. Agora me veio. Dar mau testemunho como cristão também, né? Diante de um agir da paciência, do amor ao próximo. Não vou citar o nome da agência, né? Mas eu fui assim meio mal atendido por uma questão que eu gostaria de ser bem atendido para mim resolver uma situação financeira, sabe? E eu queria pagar. Mas como eu não estou sendo mais fazendo parte daquela agência, eu resolvi pagar esse consórcio de uma moto, né? E infelizmente a pessoa assim não me entendeu, não me deu aquela atenção devida, mandou eu ligar. Eu fiquei meio triste, né? Assim, porque a gente tinha uma amizade muito grande com essa pessoa, assim, tenho, né? Não vou, mas eu falo assim pela questão da amizade. E é cristão também, da nossa igreja. E eu falei, nossa, né, poderia ter me direcionado mais, me dado mais atenção. Mas eu fiquei assim, cabeça baixa, conversando com Deus. E um irmão da igreja, outro irmão, me atendeu.
falou assim, não, vamos ver para você. Puxou o documento, tirou a quitação. Irmão, eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, nossa, ao mesmo tempo que você vê assim, um contra-testemunho, você vê que existe corações bons. E eu tirei um ensinamento para mim. Aonde você estiver, peça para Deus a paciência com todos os irmãos. Haja com igual para todos, não faça distinção de pessoas. E esse para mim, é um ensinamento que a gente leva de tradição para tradição. Aquele coração que se estava com problema, com certeza a pessoa não estava bem. E é o que eu falei, a pessoa não estava bem. Mas Deus cuida dos seus. Deus nos ama. E diante de um mau trato, Deus te dá pessoas boas. Mas você vai ficar parado olhando para as pessoas ruins? Não. Eu vou rezar por ela, de que o Espírito Santo visite, por ele. E fui agradecer aquele irmão que fez a boa ação. Agradeci, falei obrigado. Depois presenteei ele com uma coisa de Deus. Falei, parabéns pelo teu atendimento. Parabéns pela pessoa que você é. Continue assim, tratando bem as pessoas, sendo um homem de Deus, um cristão, onde você estiver. Querido irmão, por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós precisamos viver a nossa fé transmitindo o amor, transmitindo a paciência, rezando pelos irmãos que passam por problemas, por ira, por raiva, e dando bons exemplos. Os maus exemplos a gente dá exemplo para correção, mas os bons exemplos para passar o que é a convivência do amor. Que seja no teu trabalho, que seja na sua casa, aonde você estiver. Então, Senhor, obrigado. E quero rezar este Pai Nosso, em agradecimento a esse irmão que fez essa boa ação, e pedindo que, diante da ação dessa irmã, desse irmão, que aconteceu esse pequeno assim desfecho, mas que o Senhor derrame a graça também no coração dessa pessoa, para que ela possa viver o amor de Deus, para que ela tenha paciência, para que ela conviva com o verdadeiro sentido do amor de Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado. Te louvo e te agradeço por tudo isso, por nos mostrar, por nos dar bons exemplos, e diante de uma agitação má, o Senhor nos dá o exemplo para uma correção fraterna. Obrigado, Senhor. E rezamos junto por todos aqueles que faltam paciência no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Senhor, dai a paciência e o amor, e que a gente transmita, diante desse mover, o verdadeiro ser fiel a Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouquinho, nosso Lectio Divino. Um grande abraço.